Olá, uma boa noite. Nosso quarto programa Ilustríssima começa agora. Estamos muito felizes porque vamos tratar de um tema que também foi um tema do Jagua Fashion também. A gente ficou muito feliz de ter vocês lá e o desfile foi bem legal. Eles realmente interagem, né, bastante com o público, fica muito bonitinho e chamam bastante atenção, né? A gente ficou muito feliz de ver eles lá. Eu estou aqui com a fonoaudióloga Ana Luísa Carvalho. A gente já estava conversando sobre o trabalho dela, que é bem interessante, vocês vão gostar bastante. E com a professora pedagoga Adriana Moreira. Então, aqui o assunto vai ser sobre a prevenção de deficiências, né? Então, a mulher que está grávida, ela tem como prevenir algumas doenças, né? Algumas deficiências que podem acontecer com o bebê por conta de uma gravidez com alguns problemas, como a gente conversou. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 70% dos casos de deficiência podem ser evitados. Um pouco grave, né? Um pouco alto esse índice, né? Como é possível evitar que a criança ela nasça com alguma deficiência, Ana? Então, esse assunto é muito extenso, né, sobre prevenção, né? Então, antes de responder a tua pergunta, eu vou explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, que um pouquinho para entenderem um pouquinho do programa, né, do nosso programa Prevenir. Então, como esses dados da Organização Mundial da Saúde, esse índice, né, é bastante alto, né, 70 a 80%, né, poderiam ser evitadas. Então, a Federação das APAES lançou o programa, né, Prevenir, né, são 3 carinhas de criança, que é o nosso ícone, né, da prevenção, para que cada pai no seu município pudesse conscientizar a população, né, dos riscos, né, que se correm, né, para ter uma criança com deficiência, né? Então, esse é o nosso objetivo, né, levar à população informação, né, do que eles podem fazer exatamente para prevenir, né, uma deficiência. Não que a gente não goste das crianças, a gente gosta, são crianças assim adoráveis. Eu convido qualquer um para ir lá e ver, que vai se sentir assim muito bem. E é surpreendente tudo aquilo que eles nos trazem diariamente, né, Adriana? Mas é necessário, é importante. A gente sabe como a dificuldade, né, da vida de cada um, né, de se incluir na sociedade. Então, é preciso que a gente tome cuidado. E como 80%, né, de 70% a 80% podem ser evitadas, então por que não a gente vai passar isso para a informação, para a população, né? Às vezes as coisas acontecem por falta de informação, né? Exato. E não só nisso, mas o nosso primeiro programa também foi sobre a prevenção do câncer. São coisas que às vezes no dia a dia, na correria, acabam passando batido, né? Exato. E aí é um assunto desse que faz a pessoa repensar, né? Se organizar para fazer os exames, para gerar informação num programa assim é bem interessante, Isso. né? Fazer o pessoal refletir. Existem três tipos de prevenção, né? A primária, a secundária e a terciária. A PA estava trabalhando com a terciária, que é a maioria, né, da nossa população. O que é? Quando já ocorre, a criança já é deficiente e vem para nós lá com 6, 7 anos, para a gente, né, entre aspas, dar um jeito, né? Não é isso, não é assim que se deve falar, né? Mas vem para nós, para o nosso trabalho, né? Mas o ideal, a gente sabe que quando elas vêm com 7, com 8 anos, já passou daquela fase melhor de aprendizado da criança. A melhor fase é quando ela é bem pequenininha. Porque às vezes não é percebido ou é um pouco que negligenciado. Ai, mas ele vai fazer o que lá? Será que levo? Será que não? Ou é porque realmente não viram? De repente, com 7 anos, a criança pareceu que não estava com o aprendizado em dia, que não estava... Eles percebem, os pais percebem, eles percebem que existe alguma coisa diferente nesse bebê, né? Mas levam ao médico. Aí o médico, né, diz, é assim mesmo, ou, né, espera até um pouco mais. Principalmente, eles costumam ir quando o problema não é físico, né? Eles costumam esperar até o bebê falar, né? Não é que eles esperam, né, eles vão fazendo normalmente, né? Quando chega lá para 1 ano e meio, 2 anos, né, a criança não fala. Aí eles começam
a ir atrás, né? E levam no médico, começam a ir no médico, alguns dizem que é normal, para esperar, daí eles esperam 3 anos, 4 anos e a Vão criança não esperando falou. porque acham que de uma hora Né? para outra a criança ela vai passar por uma evolução rápida, né? Exato, né? Então, quando chegam para mim, já chegam lá na frente, né? Já passou a fase, né? Porque até os 4 anos a criança fala, né? Tem que falar tudo, até os 4 anos completo, né? Mas tem criança que não faz isso, então não é normal, né? A partir ali dos 4 anos, se não tá, se não fala corretamente, né? Existe alguma alteração, então precisa levar no fono. Mas com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, a criança já começa a falar, né? Ela já começa a falar as palavrinhas, né? Mamãe, papai. Então, se a criança com 2 anos não fala, não é normal, né? Já tem que correr atrás. Então, os pais fazem isso, eles percebem e começam a levar ao médico. E é exame daqui, exame dali, como demora, que é pelo SUS, né? Como demora, né, para conseguir alguma coisa, vai se passando tempo. E às vezes também o palpite, né? Os palpites da vizinha, da tia, da avó, não, mas essa criança ela tá normal, ela vai falar, né? E aí acaba negligenciando um tratamento, uma coisa assim, e pensa que daqui a pouco vai se resolver, né? Mas assim, desde que a gente começou a trabalhar o projeto, a gente percebeu, né, que houve uma mudança, né? Desde que a gente esteve levando essas informações, que a gente tem divulgado muito, a gente tem das escolas, a gente pede licença, entra no curso de noivos, vai no curso de gestantes, né? Onde a gente pode ir, vai no jornal, vai onde a gente pode ir, a gente tá levando, né? Então tem passeado 7 de setembro. Aí, 7 de setembro, nós pusemos as bonecas, nós vestimos, nós temos a nossa, né, as carinhas, né, a professora, que é muito criativa, a Danda, né, na escola, ela criou os bonecos, né, ela fez as fantasias, né, então a gente se veste e vamos pra rua, né, com aqueles bonecos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Já vi, já vi. Aí a gente põe a roupa e vai e leva, né? Teve o passeio da Cressol lá, do passeio ciclístico, né? Nós fomos lá e ficamos lá a tarde toda, né? Vestida de bonecos, né? Interagindo, a gente leva panfletos, a gente fala com os pais, né? Porque assim, sempre alguém vai levando, vai multiplicando. Então é isso que a gente quer. É admirável o trabalho Né? de vocês, que além de pedagoga, de fonoaudióloga e tudo mais, que eu sei que é bastante função e é bastante Sim. trabalho, né? Que tem que ter um dom, não adianta, porque trabalhar com criança é complicado, é puxado, né? Sim. E aí, além de tudo, vocês ainda trabalham com essa parte de divulgação, fazem todo esse trabalho tão Sim, bonito, sempre que inclusive nos possível. eventos, no Jagua Fashion. Eu acho bem interessante, Ana, porque às vezes as pessoas não têm contato à informação. E se for contar o número de vezes que as pessoas já visitaram a APAE, é mínimo, né? Sim. Então, se vocês não estiverem na rua, é muito mais difícil as pessoas irem lá para buscar informação, né? Não, eu acho assim que é essencial. Eu acho que a partir do momento que tu tens a informação, tu tens a obrigação de passar, né? Então, né, por que eu vou reter essa informação comigo? Né? Se é primordial, se você pode informar, né, ajudar alguém, né? Então, eu acho que é uma obrigação nossa, né? Claro que nem sempre a gente consegue dar conta, né? É um município pequeno, mas a gente encontra nossas barreiras, né? Mas a gente sempre tenta superá-las, né? A gente sempre tenta levar essa informação, mas nem sempre a gente consegue, né? Mas assim, voltando lá àquela tua pergunta, como né? Como é que uma gestante uma pessoa pode evitar as deficiências, né? Eu até fiz essa pergunta agora no curso de noivos, né? Como resolver o problema, né? O que é? Nós temos uma palavra simples que evita muita coisa, né? Que é planejar, né? Você planeja. Se eu quero ter um filho, né? Eu não posso, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, aí eu tô lá com meu marido ou sei lá, se eu tenho, né, relação sexual, eu tô assumindo sem proteção, eu tô assumindo, né, que eu posso correr o risco de ficar grávida. Né? E aí, esse risco de ficar grávida, né, não é só simplesmente ficar grávida e vou ter, né? Eu, quando tenho uma relação sexual, né, com um parceiro, eu não conheço esse parceiro, a vida lá, o antepassada dele, né? E nem a minha, às vezes, eu sei. Então, eu posso ter alguém na família que tenha tido, né? Pode existir a hereditariedade.
Eu posso ser portadora de um gene que é deficiente, né? E às vezes nem não tenho na família, mas eu posso ser portadora, né? Já sabe na genética que eu posso ter uma alteração genética a partir de mim, para o meu filho, né? Então, eu posso estar com uma doença, eu posso ter uma toxoplasmose, eu posso ter um citolomegalovírus e nem sentir, nem saber que eu sou portadora, né? E isso eu só fico sabendo quando eu faço os exames. Porque às vezes assim, o citalomegalovírus, por exemplo, ele tem os sintomas de uma gripe. Então você trata como se fosse uma gripe, mas ele está ali, você não tratou, os sintomas passam, porque passam, mas ele está ali contigo. E aí, às vezes, nessa hora, né, eu fico grávida, né? Ou eu estou grávida e adquiro, né? E pego esse vírus, né? Então, é um risco, né? Então, o que eu preciso fazer? Planejar. Né? Então, se eu quero ficar grávida, né, eu vou primeiro ao médico. Ó, eu quero ficar grávida lá em janeiro. Né? Eu vou ao médico, eu faço os exames, né? Eu vou colher o máximo de informações possíveis de família, né? Eu vou atrás tanto do meu parceiro quanto meu, né? Eu vou atrás, faço tudo que eu tenho. Aí o médico diz, ó, é possível. Vamos fazer, você pode ficar grávida. Aí eu tomo um ácido fólico. Não adianta eu tomar o ácido fólico lá quando já estou com 3 meses. Né? Eu até, se eu estou de 1 mês, sim, ainda adianta, porque o bebê nos 3 primeiros meses é a formação dele. Por isso que é tão importante. As malformações ocorrem naqueles 3 primeiros meses, até o terceiro. Por isso toma o ácido fólico até o terceiro mês. Depois do terceiro mês não adianta. Porque aí o bebê já se formou, então já está não tem formado. Mais um porquê. Exato. Então, eu preciso tomar antes. O ideal é que eu tome antes de ficar grávida. Eu já venha tomando, porque é a B12, né? É a minha vitamina pelo B12. Menos 3 meses antes, né? Pelo menos. Tratamento pelo menos 3 meses. Então, você toma e quando você ficar grávida, você já está tomando, toma até os 3 meses. E evita muita coisa. Já ali as malformações lábio leporino, que todo mundo conhece, né? Ou fissura palatina, né? Vem da deficiência da vitamina, né? Ácido fólico. Então, a mielomeningocele, a PAI tem, nós temos, né? Essas deficiências, né? Essa que daí, traz muito que problema. Que é, Ana? A mielomeningocele, o tubo neural não se fecha, a coluna vertebral. Né? Na barriga da mãe, ela não se fecha, né? Ela forma todinha, né? Ela não se fecha. E aí a medula vem para fora. Né? A criança nasce com a medula para fora. Né? Aqui. Aí, quando nasce, eles correm, já vai para cirurgia já. Eles pegam tudo aquilo e né, colocam para dentro e fecham. E aí, muitas vezes, essas crianças, elas ficam normalmente paraplégicas, né? Sim. Com dificuldade, né? Algumas conseguem andar com muletas, né? Mas algumas cadeiras de rodas, depende muito, né? De como depende do local da coluna que isso acontece, né? Então, se for aqui embaixo na lombar, paraplegia. Se for aqui em cima, né? Na cervical, ela pode ficar tetraplégica, né? Quadriplégica, né? Então, depende muito aonde, né? Mas o simples vitamina, o ácido fólico, né? Resolve isso. Porque às vezes a gente acha bobagem, às vezes um comprimidinho, um negocinho assim e faz toda uma diferença, né? Faz, nossa, né? Então, assim, se você planeja, né? Você tem tempo para ver tudo isso e o que você vai fazer? Ó, eu tenho no exame deu toxoplasmose, eu posso tratar. Com certeza. Né? Antes de ficar grávida, né? Eu tenho citolomegalovírus, eu posso tratar antes de ficar grávida. Né? Agora, se eu posso tratar na gravidez? Posso, mas é um risco já que teu bebê tem. A toxoplasmose é um protozoário, né? Ele se instala no feto. E aí ele devasta o feto. Muitas vezes o bebê de toxoplasmose não vem com uma deficiência só, ela vem com várias, né? Múltipla, que a gente chama, né? Então, às vezes vem cego, né? Ou baixa visão, às vezes vem surdo, né? Ou os dois juntos, ou a deficiência física, né? Vem tudo junto, ou só uma. Depende muito como esse protozoário vai agredir, e a época da gravidez, né? Tudo isso traz problemas. Citomegalovírus faz parte da herpes, da família da herpes, né? Então, dizem, né, que a gente não passa nessa vida
sem pegar citomegalovírus. Ele é um vírus muito fácil, né? Eu posso pegar no copo, se tu tiveres, eu tomo no teu copo, no gargalo da garrafa, eu posso pegar, né? Então muito No fácil, prato, então. muito fácil. No prato, né? Né? Comendo, né? Qualquer contato, se tu tiveres, eu posso pegar, tá? Se eu tiver contato com isso, beijo, né? O beijo. Então, essas crianças hoje, né? A gente leva isso para as escolas, né? Porque tá na moda sair beijando por aí, né? Né? Numa noite, as crianças saem beijando, né? Elas competem, né? Hoje eu beijei 10, hoje eu beijei 5, né? E aí tu não sabes quem é quem, né? Tu podes pegar, eu posso pegar de ti, aí eu vou lá e beijo o outro, posso passar. E assim vai, né? E aí vai. E assim vai. É um vírus tão mais fácil de pegar do que a AIDS ainda, né? Que é por contaminação. Então, planejar é o segredo, né? A gente sempre fala, né? Mas, às vezes, né? Eu digo, né? Se você não tem condições de se segurar, né? De se segurar, se proteja, né? Então, usa camisinha, né? Usa o anticoncepcional. Até mesmo porque se não tem o intuito de engravidar, aí tem várias formas de prevenir. Exato. E se tem um intuito, então já começa um pouco antes fazendo os exames, tomando o ácido fólico, claro que, assim, eu coloquei as doenças contagiosas, né? Camisinha não vai adiantar, muito menos anticoncepcional, né? São, né? Eu pego beijando, eu pego bebendo água, né? Então, nesse caso, não é camisinha. As DST, sim. Né, camisinha, né, as AIDS, a sífilis, né, que está aí fora, né, tem bastante casos a sífilis. Então, essa sim, essa se usa camisinha, né, se previne com camisinha, né. Agora, a gente está falando ali do primeiro passo, que é o planejamento. Mas na nossa vivência de hoje, praticamente não tem esse planejamento, aí se vê grávida, né? E muito novinha, que é o que mais está acontecendo. Então, a gente também trabalha, sempre fala nas nossas palestras, que daí me vi grávida, e agora? É importantíssimo fazer o pré-natal, desde o início, desde que já se descobriu grávida, né? Para poder estar também tratando né, o tipo de doença que a pessoa pode ter, essas que a Ana citou, que ainda podem ser tratadas e não reverter num quadro de deficiência para a criança. Então, é muito importante, se descobrir grávida, correr para o médico e fazer um pré-natal bem feito, né? Acompanhar tudo bem de perto, bem certinho, mês a mês, para que a gente também consiga, dessa forma, né, conseguir que a gente não tenha crianças com tanta deficiência como tem acontecido, né? A gente tem recebido bastante crianças pequenas, o que para nós também é muito importante, não sei se nós vamos chegar nessa conversa, mas que a gente tem que tratar a criança com deficiência o quanto antes ela for para pai, o melhor é para o desenvolvimento dela, né, Ana? Porque nós temos a estimulação precoce, que é exatamente essa turma que começa a trabalhar desde cedo, a estimular a criança para que a criança consiga se desenvolver um pouco melhor, né? Não vou dizer que vai ser uma evolução muito grande, mas o pouco já é muito para nós, né? Com certeza. Então, desde que cedo seja trabalhada essa criança, para no futuro, quando nós chegarmos a ter adultos, né, com um pouco mais de habilidade. De independência, né? Porque eu imagino que alguns quadros, eles não consigam chegar numa independência, assim, de dirigir, de trabalhar e tal. Mas pelo menos o comer, o tomar banho, se vestir, são coisas, vitórias ali que no dia a dia eles conseguem superar com a saber pai, né? onde estar, saber aonde mora, saber o telefone de alguém que ele possa se socorrer, né? Isso para nós é muito importante. E voltando à questão ali das partes, né, da prevenção, que seria o antes do planejamento, o pré-natal e o pós, né? Pós-parto, né? Aí eu vou deixar a Ana falar que a área dela é a melhor. Não, mas assim, voltando ali ao que causa deficiência, não é só as DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, nós temos, né, as doenças sexualmente transmissíveis que causam a deficiência. Nós temos as doenças contagiosas
que Sim. causam deficiência. Uma Aham. meningite, por exemplo, né? Meningite, né? A criança pode ficar surda depois que nasce, né? Se ela a tiver, por exemplo. As doenças que eles têm Ah, quando novinhos. pode ser, tá? A mãe, por exemplo, a rubéola, né? A rubéola, a mãe grávida, né? Tem rubéola, é muito grave. A rubéola traz uma deficiência também, né? Às vezes traz só a cegueira, às vezes traz a surdez e a cegueira, às vezes só a surdez, né? Sim. Isso depende, né? E todas elas têm vacina. Né? Então, assim, tu vê, se as vacinas estão em dias, né, tu já corres menos, né, risco, né? Então, nem todo mundo toma vacina, nem todo mundo a mãe leva para tomar vacina, né? Não. Exato, tudo E tudo de graça. inclusive tem doenças que aparecem anos e anos e anos depois, né? Porque não Uhum. fizeram algumas vacinas, né? Exato. E assim, o médico, né, quando tu vai, eu quero ter um filho, eu vou ao médico, faz o exame, tu faz o exame de rubéola, tu faz o exame de toxoplasmose, citomegalovírus, né, ele manda fazer todos esses exames para ver se tu já tens, né, a imunidade ou não, Aham. né, isso tu causa um risco disso. Então, como é importante ir ao médico, planejar ir ao médico, Aham. né? Mas e não existe só as doenças contagiosas, por exemplo, né? A consanguinidade, né? Parentesco, né? Que é uma cidade pequena, que, né? Todo mundo se conhece. Mas assim, às vezes você tem parente que você nem sabe. Aí você namora e casa. Nós temos, né? Tem casos, né? Primos, né? Aham. Irmãos que casam, né? E assim vai. A consanguinidade causa uma deficiência. Sim. Uhum. Um raio-x, né? Você está grávida, né? E o raio-x. Hoje, né? Por acaso, hoje, né? Isso é bem pequeno, esse índice, Bem né? raro. Mas é porque tinha, né? Agora fugiu a palavra, né? Não é contaminação, é... Hã? Os exames hoje, né? Aham. É muito baixo a irradiação, né? Então, hoje o risco, né, é bem menor de um raio-x, né? Mas é bom tomar cuidado, né? Sempre, né? Às vezes a mulher não sabe que tá grávida, né? E aí E fazer vai um lá. raio-x é Exato. perigoso, então. Sim, né? Sem dúvida, né? Mas como eu te disse hoje, é muito baixa a irradiação, então, né? O risco já é pequeno, Mas bem é pequeno. bom a gente saber, porque assim, né? Raio-x é perigoso, tá? Legal. Mas às vezes a gente fica na dúvida se é mais um mito, né? Porque a mulher não pode fazer nada, né? Começa a olhar essas internets, ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela não pode aquele outro, né? E eles chegam a uns absurdos, assim, Não. É bom sempre tomar cuidado, né? né? Com a irradiação. Violência doméstica, por exemplo, mulher que apanha na gravidez, que é muito comum, né? De repente, dependendo, né, da gravidade, pode ocorrer um risco à criança, né? Num trauma, né? De alguma coisa, né? Drogas, fumo, né? Exato. Pode ter um isso. Pode ter um parto prematuro e essa prematura tem, né, ao longo, né, nós trabalhamos, fazemos a estimulação, mas ela pode vir a apresentar um atraso de linguagem no desenvolvimento dela global, né, a prematuridade. Que a gente estava falando também o fato de a criança não nascer no momento certo, né? De às vezes esperar muito o parto não acontecer e não acontecer a cesárea. Exato. Então, a PAI era uma das... É o que mais nós tínhamos, paralisia cerebral, né? Que é a anóxia de parto. A paralisia cerebral pode ocorrer durante a gravidez também, ou depois que nasce, né? Mas nosso índice é muito grande na hora dos partos, muito grande. Então, assim, o SUS dá preferência ao parto normal. É melhor o parto normal, sem dúvida. É melhor para a mulher, melhor para a criança, né? Mas nem todo mundo pode. Nem todo mundo consegue, tem dilatação Nem no todo momento, mundo, né? Exato. E aí, o que acontece? A criança fica ali, tá na hora de nascer, mas aí ela não tem dilatação, manda a mãe para casa para esperar a dilatação. Essa mãe passa um dia, não tem dilatação, passa 2 dias. Vocês não têm informação também, né? Acha que tá tudo bem, né? Exato, e tá lá, e aí ela tem dor,
vai para o hospital, mas não tem dilatação, fica esperando, espera, e aí vamos fazer o parto, né? E aí muitas vezes usam fórceps. Quando vê que não tem jeito, vai para cesariana, mas aí a criança já está sem oxigênio. E o fórceps, ele também é agressivo para a criança? Ele também gera... Físico, né? Físico, sim. Pode machucar a criança, né? Físico, sim. Né? Agora, é um problema, porque, assim, quanto mais tempo a criança fica sem respirar, maior é a lesão, né? Neurológica. Então, assim, né? Nós podemos ter da mais leve, que pode uma dificuldade de andar, uma dificuldade na mão, ou, né? Mas como nós temos o mais grave, que pode nunca andar, pode nunca falar, pode não conseguir comer, né? Então, quanto mais tempo a criança fica sem respirar, pior é. Então, esses partos têm que ser muito bem cuidados, né? Porque, às vezes, por exemplo, você faz o pré-natal, né? Então, o médico que está te acompanhando não vai ser o mesmo que vai fazer o parto. Quando ela vai lá para o hospital, é outro médico. E ela não sabe, não sabe o que essa mãe pode fazer. Ele, né, o médico, não sabe se essa mãe pode ter natural. Ou se pode ser cesárea. Exato. Então, tem que ser muito bem cuidado, né? Nós tivemos casos, né? Teve um caso que foi para o hospital acompanhada, não poderia ter. Mas chegou lá e eles forçaram a ter. E aí deu problema para a criança. Né? Então, quer dizer, isso é complicado. Às vezes não é feito nem o próprio ultrassom antes do parto também, né? Às vezes a criança está numa posição errada. A gente sabe que a saúde ela tem, né, bastante problemas. Eu Às vezes acho a mãe até que sem a saúde informação toma cuidado também, né? nessa questão da criança, né? Inclusive do cordão umbilical, né? Em volta do pescoço. Eu acho até que essas coisas são mais... Eles estão cuidando melhor disso, né? Porque eles fazem ultrassom ali perto do parto, normalmente, né? Mas o problema maior é ali, a demora. É a demora. Já teve casos, claro, que nasceu com cordão umbilical, né? E na hora do parto foram fazer, daí correram para... Já teve. Mas maior índice é essa demora. Eles esperam ter o parto normal, vai passando 42 semanas, 43 semanas. Eu já vi casos de 46 semanas. Nossa! Né? A criança estava roxa. Então, né, é complicado. Mas vocês acham que isso tudo acontece o quê? Falta de informação? Porque hoje as gravidinhas, elas estão tão informadas, né? Porque chegar a 46 semanas e não perceber que tem algo errado, então, né? O que os pais, eles falam quando vão na PAI? Eu acho que não é só a falta de informação da família. Porque, veja, ela tá numa condição. Ela tá sujeita na mão do médico, na mão do enfermeiro, do técnico, né? Que às vezes não é enfermeiro, não tem o que fazer, né, Ana? Né? Então, tu estás lá, chegou a hora de nascer, rompeu a bolsa, ela vai para o hospital, tá na hora. Né? Mas aí aí ela tá dependente do médico, da equipe do hospital. Se mandam ela para casa, o que ela vai fazer, né? Exato. Então, é complicado. Né? Aí chega lá, o médico, né, volta. A enfermeira não é nem o médico. Ela manda voltar, porque não manda voltar. Ou às vezes vão ficar ali, vão monitorar, e aí ela fica ali. Né? E aí vai passando, né? Ou, às vezes 1 dia, 2 dias. Eles não mantêm internado, né? Porque, né, eles precisam de leitos, então não fica internada grávida, volta para casa. Né? E aí vai passando. Aí ela começa com dor, mas não tem dilatação. E eles, né, não, vão mantendo, né? Nós temos muitos casos assim, né? E aí, assim, houve um caso, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um caso de que a mamãe nova, sem experiência, primeiro filho, foi para o hospital, voltou, né? Para casa, aí não teve mais jeito, foi para o hospital. Eles falaram, bom, né? Vamos fazer o parto. Aí foram tentar e forçaram, empurraram a barriga e fizeram, né? Segundo a mãe. E esse bebê nasceu. E aí esse bebê, fizeram as fórceps. E esse bebê, eles amassou, falando grosseiramente, amassou a cabecinha dele, né? Nasceu sem oxigênio. E, né, e aí, né, nasceu com problema, né? Faltou oxigênio e aí eles colocaram a mãe, amassou a cabecinha e tal.
E aí não disseram para a mãe que a mãe perguntou da cabecinha e eles disseram para a mãe que isso ia arrumar. E a mãe foi embora para casa, né? Foi para casa, essa criança, né, que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E aí a mãe começou a perceber a diferença. Tá, e essa criança não sentia dor, não chorava, não... Então, a hora que essa mãe, né? Aí foi o pediatra, né? E eles encaminharam para papai. E aí, quando chegou para nós levamos, né? Vamos marcar um neurologista. Marcamos um neurologista, fizemos o exame, né? A ressonância, a tomografia, para ver a possibilidade. Porque aconteceu no fórceps, eles amassaram a cabecinha e aí eles fecharam a moleira. Quando fechou essa moleira, a criança não chorava. Poderia chorar. Se o cérebro dentro quisesse crescer, tivesse que crescer, estaria na pressão. Essa criança teria dor. Teria dor. Porque o cérebro quer crescer, está na pressão. Mas acontece que não foi o caso. Eles fecharam, o cérebro parou de crescer também. Ele ficou com microcefalia, né? Então, tirou a possibilidade dessa cabeça crescer normalmente. Sobrevive uma criança que passa por esse trauma? Sim, sobrevive, mas com muitas dificuldades. Né? Eu estou colocando só um exemplo. Conversamos com um cirurgião, neuro, né? A possibilidade de abrir para ver se... Mas não tinha mais possibilidade porque o próprio cérebro já não iria mais fazer. Então, fazer uma cirurgia para abrir não ia adiantar mais. Então, mudou todo o percurso de uma criança perfeita, né? E aí, a negligência, né? Então, E o que acontece com um médico quando ele faz um parto errado, né? Essa mãe não teve condição de ir atrás dos direitos dela, porque a gente sabe que aí entra um pouquinho de desinformação também, às vezes algumas famílias também ficam com medo, né? Então, exato, né? A orientação dessa mãe foi para isso, até o próprio médico disse assim, pode ser que não aconteça nada com o médico, mas pelo menos ele responde ao que ele fez. É muito sério, né, Ana? É muito sério. Trabalha com todo o emocional de uma família, porque essa mãe deve ter ficado desesperada, né? Imagina, né? Mas assim, então se a gente puder levar a informação, né, para essa hora, né? Não pode passar um parto de 40 semanas, né? É o ideal, não é? Então não pode passar muito tempo disso, né? Para um nascimento de uma criança, né? E muitas vezes não tem dilatação, não pode ser parto normal, então, né? Tem que ser cesariana, né? E não se tem nessa hora, é um risco, tem que se decidir ali na hora, né? Então, um médico que tem informação, porque na discussão que nós conversamos com esse médico, né, a possibilidade do que nós poderíamos fazer, e ele disse assim, olha, pode não mudar nada da vida desse médico, né, mas pelo menos ele responde a isso. Mas o que eu acho é que muitas vezes a equipe médica não tem informação também. Né? Nessa hora. Na hora, às vezes, eles têm que tomar uma decisão ali rapidinho e aí a decisão não foi a melhor, né? Então, é um risco. É claro que o intuito dele, né, 100% de certeza não era machucar a criança, mas é como tu disse, às vezes faltou ali uma decisão mais assertiva, né? Talvez ele achou que no fórceps fosse o melhor para a criança, né? Exato. Né? Eu não assim sei... como tem milhares de crianças que nascem e nascem perfeitas com o fórceps, aconteceu esse episódio dessa criança que... Exato. Eu, por exemplo, né, um exemplo, eu quando chegou uma época, já no final da gravidez, eu já apresentei, a médica não falava muito o que eu tinha, né, mas tudo levava para pré-eclâmpsia. Então, o médico, ela pediu para mim, olha, Ana, eu preciso que tu vás ao cardiologista. Né? Ela percebeu, então, né, apresentava alguns sintomas, né, então tu vais, né, para o cardiologista, né, e aí eu fui, fiz o exame e tal, e o médico, né, colocou para mim, olha, tu tens algum problema, mas eu não sei se é por causa da gravidez ou se tu já tinhas antes da gravidez. Então, o que vai acontecer? Informações para a médica, né, e após o nascimento, né, tu vai precisar fazer um parto com cuidado, e após o nascimento tem que voltar para a gente ver como é que vai estar, como é que está isso. Então, ele escreveu tudo e eu levei a cartinha para a médica. Na hora do parto, a pediatra e ela tinham todas as informações de como tinha que ser o meu parto. Né? Nesse aspecto, né, cardíaco, né? Tanto que eu não pude fazer o normal, né? Eu não tinha dilatação e apresentava. Então, foi feito a cesariana, mas porque houve essa troca toda de informações.
né? Então, na hora do parto, o médico sabia, né? Então, é importante. Então, faz o pré-natal, precisa estar atenta às informações e levar para quem vai fazer esse parto, né? Porque, né, a gente nunca sabe, cada um é uma, cada gravidez é diferente, né? Eu tive grávida 2 vezes e as 2 foram diferentes, né? Então, né, imagina, deu para minha parceira, cada um tem o seu jeito, né? E o pai é essencial, né? Eu tô aqui falando, e o pai é essencial nessa ajuda para a mãe nessa hora, né? Do parto. Alguém precisa gritar, porque ela tá lá, né, sofrendo, alguém precisa gritar por ela para ajudá-la, né? Olha, não dá para fazer parto normal, vai ter que ser cesariana ou alguma, tem que estar um apoio ali, uma ajuda. Não estar sozinha, né, nessa hora, exato. né? Ó, Adriana, deixa eu fazer uma pergunta para Adriana. Quais os casos assim que tu vê lá no teu trabalho? O que que os pais eles costumam passar assim? O que que eles se queixam assim? Normalmente é um parto que não deu certo, nasceu algum ali imprevisto durante o parto, ou é porque alguma doença como a Ana estava falando? O que que aqui na Jaguaruna a gente vê bastante acontecer assim de as crianças virem com deficiência? Essa parte aí que tu me perguntou, ela não me é da minha ossada. Porque assim, quando a criança chega na PAI, ela tem como é que a gente chama? Uma triagem, uma avaliação para saber todo o que aconteceu com aquela criança. Então, é a parte técnica que faz. Então, quando elas vêm para nossa parte pedagógica, daí ela já vem, ó, essa criança tem essa síndrome, né? Ela vai O histórico. Não, a gente não tem esse. A gente tem o acesso, a gente até pode depois olhar a anamnese, né? A anamnese da criança. E a gente fica sabendo mais ou menos o que aconteceu. Mas essa informação de reclamação, do como foi, a gente não tem esse contato. Nós, professores. A gente começa a partir dali, ou ela é intelectual, ou tem autismo, ou tem a síndrome de Down, e agora daqui para frente nós vamos trabalhar como? A gente estava conversando antes, e para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha muita noção do que a PAI trabalhava, assim. E aí a Ana contou que seria, no caso, a doença, a deficiência intelectual. Isso, né? a PAI então, trabalha. a criança que tem de audição, ou né, um problema no caso de ser surdo e tal, aí já seria uma outra coisa, que não a PAI, né? A PAI trabalha com a deficiência intelectual de moderada a severa, né? Aí entra várias síndromes, várias deficiências. A questão do surdo, mudo, já não é para conosco, porque é uma deficiência que ele não tem a intelectual, né? Então ele é encaminhado para outra, tipo nas escolas que tem aquela sala de AE. Então, professor 2 que diz. Professor 2 trabalha com eles em sala de aula, né? E aí tem a sala do AE no regular, que também trabalha. Então, você for ali no Marechal, hoje tem uma sala ali, e ali tem vários alunos que são surdos, né? Que nós não temos contato, porque daí não é da nossa área. A gente trabalha mais com o intelecto, da moderada à severa. E desde bebezinho até a fase adulta. Até a fase adulta. Qual o aluninho mais velho que vocês têm? Nós temos de 55, 56, eu acho que é. Por aí. 50 e poucos anos, então vocês têm aluninho lá. E tá chegando os bebês. E os mais novinhos são os bebês. Então vocês dão uma madeira, trocam fralda, e período. Que período que eles ficam lá? Uma manhã ou uma tarde? Depende do horário. Nós temos alunos que vão de manhã e tem alunos à tarde, né? Então depende do horário, depende da turma que se é trabalhado. E a gente tem hoje 85 alunos, né? Total de 85 alunos, né? E assim a gente encontrou uma leva de alunos pequenos, né? Aumentou bastante assim a nossa clientela. Veio mais cedo por quê? Porque nós estamos divulgando. E aí os pais, como estão atentos à informação, estão levando, percebem os bebês. Percebem que os filhos têm algum médico, o médico já encaminha. Então estão vindo os bebês mais novos. Como se percebe a deficiência num bebê? O que esse bebê tem de diferente que aí faz o pai desconfiar e ir atrás de um diagnóstico? Existem marcos no desenvolvimento do bebê.
Então, né, quando é recém-nascido, ele tem uma postura, tem uma de permanecer. Aí, à medida que ele vai com 1 mês, com 2 meses, ele vai se desenvolvendo. Com 3 meses, por exemplo, a criança já olha para ti, ela já sorri, ela vem e já pega os brinquedos, tá. né? E ela já se vira para um lado e para o outro. Aí, com 6 meses, ela senta. Então, né? Então, o bebê com 6, né? Com 3 meses não se vira para um lado e para o outro, tu já achas que tem alguma coisa, né? Então, são bebês, sim. é o desenvolvimento motor dele Mesmo que nos leva. mesmo que bem sutil, mesmo que seja ali um movimento de se virar. São os detalhes. Mesmo assim, a mãe e o pai têm que estar atenta para então. É claro que tem que, porque não senta exatamente com 6 meses, que senta ali, né? Ela começa a sentar, mas ela meio que se desequilibra, ela cai. É porque cada um mas tem o seu tempo Com também, né? 7 meses ela já está sentada sozinha. Né? Então, às vezes um mais ou às vezes menos. Tem criança já com 6 meses ali tá sentada sozinha, né? Aí logo após, com 1 ano ela tá andando, né? Então tem criança que vai até 1 ano e 2 meses, né? Mas após isso, né, a gente já começa a desconfiar, porque né, será que tá atrasando? Né? Com 1 ano e meio tá falando, 1 ano e pouco já tá mamã, papá, né? Coisa tchau. Ela já fala, mas ela já entende. Tu dá tchau, ela dá tchau, né? né? Tu fala oi, mamãe, ela olha pra mamãe, ela já sabe. Isso é linguagem. Ela já sabe, né? Agora a fala vem depois. Então a criança anda e ali depois, né? Às vezes fala antes de andar, né? Mas a maioria, né? Fala depois de andar. Ela anda e começa esses marcos, né? Quando ela se atrasa, a gente tá atenta, né? Então percebe um pediatra, né? Ele se atenta mais à saúde do bebê do que ao desenvolvimento motor. Mas o desenvolvimento motor é muito importante. Então, aquele pediatra atento, ele vai saber dizer para ti, né? Que ele vai lá ao consultório com 3 meses, não tem a criança vem com a mãozinha para pegar, né? Então, com 3 meses ele já faz isso, ele olha para ti, ele já está atento para ti. Sim. Ele vira, tu não pode deixar na cama que ele já vira e já cai. Agora, bebê que não faz isso, que não olha para ti, que parece alienado, né? Que tá tu já desconfias, né? Então são marcos que nos levam que está iniciando, né? Uma mãe que está iniciando, que não tem muito essa noção, claro, passa desapercebido. Ela só vai perceber com 1 ano lá. Às vezes ali não percebe, né? Mas ele não tá me olhando, mas é muito novinho, quem sabe daqui a pouco, e vai deixando como a gente conversou, né? Isso. Não deixa assim, porque o fulano ali também era assim. Ele puxou o fulano, né? É o que a gente conversou assim, dos palpites, né? Dos e aí vai palpites deixar. familiares, vai deixando, vai passando o tempo e a pessoa vai achando que realmente não, é porque realmente puxou o fulano da família, que também demorou a caminhar, demorou a falar, demorou a sentar. Mas a criança já está apresentando algum probleminha, né? Não, e assim, ó, e tem muita família também que nega, né, a deficiência e vai tentando inserir essa criança na escolinha com os outros colegas, né, num nível de ensino que a gente sabe que às vezes a criança não consegue acompanhar e vai adiantando. Então, assim, né, a pai, tem profissionais que se adequam a qualquer tipo de deficiência, né, que aparecer lá. Então, se a deficiência for não conseguir, né, comer sozinho ou fazer algum trabalho, né, que envolva a experiência, se for alguma coisa intelectual também, agora vai colocar junto com os outros alunos, ele não vai ser estimulado. Ele vai ficar alienado ali, né, no meio, Então, a né? participação da família é muito importante nesse processo todo, né? Então, a partir do momento que tem, ninguém espera, né? Qual é a mãe e o pai que espera ter uma deficiência? Não se espera, verdade. né? Isso é muito difícil. Então, assim, é muito fácil para mim, né, quando eu receber e criticar a mãe ou o pai. Mas, poxa, vamos pôr no lugar de um pai e de uma mãe, né? É claro que a gente vai amar essa criança e esse filho, mas não é o que a gente esperava, né? Meu filho vai ter dificuldade, eu vou ter que alimentá-lo, né? Ele está com dificuldade de se alimentar, como eu vou fazer? É uma coisa nova, né? E que não é como a termo, né? Não é como era antes, né? Como deveria ser antes. Então, os pais sempre vão em busca de ajuda, claro que mais resistente, porque é o medo de não dar conta, o medo, não, mas não é possível, né? E claro que tem uns que abraçam, né? Tem uns que não. É assim, eu vou fazer e pronto.
Mas tem Uhum. pais, né, que demoram um pouco mais, né, mas todos eles colaboram. O pai tem que ser Aham. um processo, um tratamento do filho, né? E assim é fantástico quando o pai, quando a família abraça isso, é fantástico o resultado. A gente Uhum. vê um resultado muito grande, Uma né? evolução muito maior, Mas né? a gente não quer chegar lá, né? A gente não quer que aconteça isso. A gente quer chegar lá na primária, né? Quer evitar já, para tentar, né? Porque ainda, mesmo assim, planejando, mesmo assim, Uhum. se cuidando, né? Já corre um risco, Corremos o né? risco, é Então verdade. imagina, né? Imagina se não se Uhum. cuidar, né? É. Nós temos aqui a mensagem da Joelma Miranda Cruz. Boa noite, toda a equipe do programa. Que esse tema é importantíssimo de ser abordado. É verdade, Joelma, a gente está muito contente aqui com a vinda das meninas. Estão tirando muitas dúvidas, inclusive dúvidas que eu tinha também. Eu não imaginava, Ana, não imaginava, Adriana, que eram tantas e tantas e tantas doenças, exames, né? Tanta prevenção. Eu já sabia de algumas, mas eu fiquei bem chocada assim com o número de coisas que podem acontecer e que podem ser evitadas, né, Ana? Muito, muito. É bem interessante e é bem bacana, como a Ana falou, né? Quanto mais a gente falar sobre isso, né? Porque sua pai não tem essas informações, né? Então, vocês saindo na rua, vocês fazendo o papel de vocês ali dentro, que eu acredito que seja maravilhoso. Eu admiro muito quem trabalha com crianças especiais, porque imagino que seja bem trabalhoso mesmo, que a pessoa tenha que ser um profissional excelente, né? Para dar conta. E além disso, vocês ainda fazer todo esse processo de fazer com que as pessoas entendam, né, e se cuidem. E eu tenho certeza, Ana, que esse programa, né, Adriana, que toda essa nossa conversa vai gerar conscientização em bastante gente, né? Então, as meninas que estão pensando em engravidar, que estão pensando em constituir família também, né? Tudo que a gente É falou, muito e comecem a importante. fazer os preventivos, né? Sim, é muito importante isso, né? Uhum. A gente coloca, eu coloquei ainda nesse domingo, ainda coloquei para as pessoas, poxa, se a gente teve a oportunidade, nossos pais, né, de cuidarem para o nosso nascimento, nós nascemos, né, ou trabalhar, namorar, constituir-se família, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de cuidar dos nossos filhos também, né? E basta, né, planejar, né? Então eu penso assim, Cuidar não só cuidar depois que de nós nasce, mas mesmos, cuidar durante todo o processo, todos né? é bem, né? Então acho que a gente tem que cuidar de nós mesmos. Eu coloco nas escolas para os adolescentes. Poxa vida, será que é tão legal mesmo sair beijando por aí 10 numa noite só? Né? Será que é tão legal tirar uma foto pelada, mandar pro coisa? Eu tô o quê? Me pelada lá pro meu parceiro, pro menino lá que eu acho, admiro, porque ele pediu uma prova de amor, né? Ele pediu uma prova de amor, tirei uma foto, mandei para ele pelada, né? E aí, né? Será mesmo que isso é uma prova de amor? Né? Então aí ele vai olhar aquela foto, vai mandar para todo mundo vai ver, sabe? E o que né, comigo mesmo dizer isso? Então, se eu falto com respeito comigo, tu imaginas, né? Depois, né, que eu tô dando meu corpo para todo mundo, né? Tô divulgando meu corpo para todo mundo. E aí, né, tu imaginas na hora que o menino quiser chegar perto, o que ele pode fazer? Então, principalmente uma deficiência, né? Não é isso que ele quer. A gente sabe que já tem bastante casos da menina ter que cuidar do filho sozinha. E quando a Exato. criança vem com uma deficiência, às vezes agrave muito mais, né? Porque Exato. além de estar sozinha, ela ainda tem que bancar um tratamento, que às vezes imagino que não seja caro, né? Exato. A PP não causa deficiência na criança, mas a criança pode ser contaminada no parto normal. Então, né, a mãe está grávida, né, adquire HPV, né? Então, né, no momento do parto, né, se eu tenho HPV, existe HPV, né, em vários locais com HPV. E aí, né, as meninas, a gente está abordando, a gente inclui a HPV, né, que é tão importante, que está acontecendo muito aí fora, e tem a vacina. Então a gente inclui ela, né, nas nossas palestras, né, para mostrar, a gente põe foto e mostra para eles como é HPV. Tu não vês na hora, mas né? Então é importante, né, os jovens se cuidarem, né? É lógico, é importante nós nos cuidarmos adultos, né?
né? Em todas as épocas da nossa vida, né? A gente tem que se prevenir. Meninas, e outra pergunta, o que vocês acham do preconceito que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, né? Porque tem o que vocês acham do preconceito contra eles, assim? Ainda é muito aparente? Se percebe? Olha, Vocês que trabalham lá, vocês que trabalham, né, com eles e saem e apresentam existe o preconceito. Que eu não sei, assim, ó, na minha opinião, eu acho que hoje as pessoas estão mais informadas. Então, elas até aceitam mais, assim, estar num lugar ou que aquela criança esteja no teu meio, na tua festa. Aceitam, né? Mas, assim, né? As crianças estão numa sala de aula, aquele fica de lado, né? Então, assim, eu não é o preconceito de aceitá-lo no meu meio, sabes? Mas de tentar, eu acho que a inclusão está sendo muito difícil. O que fazer? Não sabem como lidar, interagir, então, né? às vezes nem querem. Né? Às vezes nem querem, não estão afim, não estão, sabe? E a criança deixa para amanhã. E aí vai passando o amanhã e o amanhã, né? Aquela criança deixa de fazer o que deveria fazer naquela idade, né? Para deixar o amanhã. Sem dúvida, esse conceito. Mas eu acho que também existe a falta de informação porque não sabe o que fazer. E aí acabam deixando aquilo, né? Eu penso, não sei, Adriana, o que pensa? Talvez a Adriana possa responder melhor. A gente vê, sim, ainda existe o preconceito. Não dá para dizer que não, ainda existe. E a mais idade, e faltou oportunidade de, principalmente no mercado de trabalho. A gente tem alunos que a gente olha e a gente vê, poxa, ele poderia estar muito bem no mercado, inserido no mercado de trabalho, mas não está, né? E hoje já não tem mais condições de estar. Mas por quê? Porque ainda hoje exigência em certas empresas de ter um percentual muito pequeno para se inserir. Então aí dá para ver que não é uma coisa livre, de espontânea vontade, né? Sim. Não, vamos dar, ele tem a capacidade de fazer isso e isso, vamos apostar nele? Vamos apostar. Não, foi preciso criar uma também. E não necessitaria disso. Né? Que se desse a oportunidade. A gente tem vários alunos, eu não estou dizendo só na nossa PAI, estou dizendo em outras que a gente conhece, né, Ana? Que a gente trabalha assim, em conjunto com várias APAIs, de alunos que estão lá e ficaram eles lá. têm condição de fazer um trabalho, um bom Teria trabalho. um bom trabalho, mas hoje a gente tem, né? É ainda muito pouco, eu acho, porque a gente tem 85 alunos, nós temos 2 alunos incluídos, né, no mercado de trabalho. É muito Nossa, pouco. é muito 2 para 85, sabe? Então, eu acho que o preconceito ainda tem, né? A questão também das pessoas sentirem muito tão habituadas a trabalhar com eles, né, Ana? A gente sabe que todos eles têm, dentro das suas limitações, certas capacidades que aparecem lá para nós, sabe? Então, se eles fossem mais abertos, se a sociedade se abrisse mais oportunidades. Agora a gente está tendo, né? Como agora no Jaguar Fashion foi a nossa... Tudo que a gente pode estar incluindo e que a sociedade nos permite, a gente vai e leva, né, Ana? Para mostrar que realmente, dentro daquela limitação, mas ele vai e ele faz. Né? E ele gosta de fazer, eles gostam de participar, eles gostam de estar sempre ativos, né? E são muito sociais, felizes, né? Tá participando, né? E por que privá-los de participar se eles gostam de interagir, né? Até então, ao chegar assim, porque eu acompanhei eles no desfile, né, dessa vez, até o momento de eles de desfilar, eles ficaram sentadinhos ali olhando e para eles aquilo foi o máximo de ver e perguntavam o que era aquilo, como é que era. E ansiosos, né? De certo, né? Sim, depois perguntavam toda hora quando é que era a hora deles, né? Mas aí a gente falava. Então aquela oportunidade ali já serviu para eles também de ver, de participar. Crescimento para eles. Crescimento, Então eu vejo que ainda falta muita abertura de pessoas também acreditarem nas suas limitações, nas suas dificuldades, mas eles são capazes, sim. É só darem a mão e acreditar. Vimos, inclusive, na TV, nas redes sociais, pessoas com síndrome de Down que casam, que trabalham, que, né? Que tem uma vida... universidade, tem alunos formados em jornalismo,
questões. E tudo isso depende de como eles foram estimulados, de como foi feito todo Sim. o tratamento. E a né? família também é muito importante, né? A família também apostar que eles podem, né? E indo com eles e participando com eles. A família eu acho que a mão maior da nossa é a família, né, Ana? De estar participando. Em 2015, nós fizemos um levantamento na APAI de quantos deficientes teria em Jaguaruna, né? E não está atualizado, nós não conseguimos atualizar ainda, nós estamos em 2018, né? E nós fizemos uns gráficos, né? Aqui em Jaguaruna, né? Ocorre maior número quando? Né? Durante a gravidez, após a gravidez, antes da gravidez. O maior número acontece na gravidez das deficiências, né? Durante a gestação. E logo a seguir vem logo, mas a maior número é doenças, né? Hoje nós tínhamos o maior número de crianças na PAI de anóxia de parto, paralisia cerebral, né? Era o maior número de crianças que nós tínhamos, né? Nós tínhamos síndromes, né? Mas o maior número paralisia cerebral. Hoje, o maior número é de autistas. E o que causa a deficiência, o autismo, desculpa, né? O transtorno do espectro autista não tem uma causa. Então, hoje, o maior... nós temos meningite, nós temos toxoplasmose, né? Porque não sabemos o que causa, os pais não sabem o que houve e teve a deficiência. Então, isso é preocupante. Porque, assim, se você não sabe como você vai tratar. Não tem como... Não, e para uma próxima gravidez, os pais, eles não sabem, não dá, né? E aí, como que nós vamos prevenir uma coisa que a gente não sabe? Muito preocupante, né? Eu acho que é muito importante para as nossas autoridades. Porque, assim, você pode focar a saúde no lugar onde você tem que combater, sabe? Então, a gente já levou a Câmara dos Vereadores, a gente lá levou, né, o conhecimento das nossas autoridades, né? Isso, porque é extremamente importante, né? Então, você tem que ir em cima para evitar. Então, né, se você leva, se você faz a prevenção, meu Deus do céu, né? Você pode ver, é toxoplasmose, então nós vamos trabalhar com a toxoplasmose. Vamos em cima, né? Maior número. A maior causa de surdez é a rubéola. E tem vacina, né? Então, poxa vida, né? Vamos trabalhar, né? Isso, né? Para tentar evitar, né? Nem toda deficiência vem acompanhada de deficiência intelectual, ou seja, nem todo surdo, né, é deficiente intelectual, né? Nem todo, né? Aliás, na maioria das vezes não é deficiente intelectual. Todo deficiente físico tem deficiência intelectual. Tá entendendo? Então, depende muito do que ocorreu, né? Da estimulação que essa criança teve, né? Durante a infância. Então, quanto antes ela chegar para nós, melhor, né? Mas eu gostaria que não chegasse para nós. Eu gostaria que não ocorra, né? Que não ocorra. Tá cheio de casamentos, né? Cheio de casais que vão constituir uma família. Eles podem iniciar essa prevenção. Né? Eles podem se cuidar para não ter esses bebês. Com certeza. Né? Aninha, nós vamos para consideração final. Vai dar aí uma conversa bem boa, um monte de pergunta. Até tem algumas coisas para falar aqui. A Renata Santos está parabenizando o programa. A Juliana Fresse achou super interessante o tema. Obrigada, Juliana. O Nilton Corretor está parabenizando também. Chegamos à conclusão que a gente precisa se prevenir, né? Mas se por um acaso essa mãe ou esse pai viu alguma coisa diferente com seu filho, ele pode procurar vocês, né? Vocês são da PAI de Jaguaruna, né? E aí passar por uma triagem, tirar as dúvidas, né? Porque às vezes é só uma dúvida, às vezes não, né? Não seria o caso de... Né? E eu fico bem feliz em saber que é vocês, porque eu já senti uma empatia, né? Uma vontade de cuidar do outro, né? Porque, como eu falei, eu acredito que seja dom, porque nem todo mundo tem essa vontade de cuidar do outro, né? Essa paciência para com a dificuldade do outro, porque como a Adriana falou, né? Todo mundo enxerga de que ali tem dificuldade, né? E eu acho isso muito bonito. Eu quero muito, muito, muito sucesso no trabalho de vocês, que vocês se sintam cada vez mais realizadas, fazendo bem, porque, para mim, o trabalho de vocês é uma missão, com certeza. Olha, em nome da PAI, a gente agradece muito essa oportunidade, né? Vamos lá, né?
Oh, meu Deus do Coisa céu, boa. né? Vamos lá. Então, assim, para mim é um tema extremamente... É a minha opinião pessoal, né? Não só porque eu trabalho na APAE, mas eu acho que, assim, é primordial, né? Então, esse tema eu gosto especialmente, e eu já gosto muito de falar, né? Então, oportunidade, eu acho que nós temos muito, mas muito mais para passar. Mas haverão outras oportunidades. Com certeza, A meninas. APAE está aberta. A gente sempre convida para quem quiser nos visitar, né? Às vezes as pessoas ficam tímidas, não vão, né? E é uma pena, né? Então nós estamos convidando, vamos ficar uma hora, se quiser, né? Para ver, conhecer as crianças, né? Para se inteirar, até para aprender o que fazer quando tiverem com uma criança, né? Verem uma criança as oportunidades, né? Que podem fazer com ela, né? Então, assim, agradecemos demais e fazemos esse convite. Não, nossa, a gente que agradece. E Adriana... Então, eu faço minhas palavras da Ana, né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, realmente a gente não recebe assim, muita visita, né, Ana? Mas as portas da nossa escola estão sempre abertas, desde a estimulação até os adultos, né? Então, é um trabalho realmente bem gratificante, né? Eu adoro trabalhar onde eu trabalho, tanto é que já estou há 15 anos lá. Ai, coisa boa. E assim, a gente acaba adquirindo um olhar diferente, né, Ana? A gente vê o que ninguém vê, uma chama bem pequena, e a gente consegue algum sucesso, né? Não é sempre. O nosso trabalho ele é diário. Pequenas vitórias. Pequenas né, do dia a dia. vitórias, a gente repete muitas vezes todo dia a mesma coisa, até que aquilo seja o nosso trabalho. É assim, repetir, continuar e não desistir. E sempre pensar que vai ter um ganho, vai ter um... É muito legal quando vem gente de fora, porque daí ela diz assim, a gente tem um olhar, né? A gente acaba tendo um olhar diferente, mas às vezes a pessoa de fora, quando vem, como que eu não vi isso, né? Como que eu não percebia mesmo? Pode ser diferente. A gente aprende muito, é muito rico. Então, eu adoro quando as crianças de fora do ensino regular vão lá, ou as nossas vão ao ensino regular, sabe? É preciso haver essa troca, porque um puxa o outro. As crianças fazem, né? E tudo. Quem quiser ir, vá, que vai gostar bastante. Deixa eu só fazer uma ressalta, que eu trabalho numa turma que é justamente essa integração entre o ensino regular e a educação especial, que é com os alunos que estão no ensino regular e no período oposto vão para aprender muito os alunos os que estão lá no regular com eles, né? Essa parte, eu acho que não tem nada que supere essa integração entre eles, essa socialização. Ela é muito importante, muito mesmo, para tanto para os não ditos deficientes como para os nossos, né? Então é isso. Eu fiquei muito, muito feliz de receber vocês. Com certeza vamos ter pautas aí para os próximos programas. Estaremos aqui de volta conversando, né? Espero que muitas evoluções, muito sucesso, né? Que dê tudo certo e que vocês venham com ótimas e ótimas notícias nos próximos programas. Eu gostaria de agradecer a minha parte de hoje. Agradecer a Vice-Versa que me vestiu com essa pantacourt chiquérrima, essa camisa, muito bonita também, por sinal. E eu adorei o laço, achei que ficou bem, bem bonito. Estação Jeans também agradecer. A Senhora Senhorita, Pimenta Rosa, Ramos e Sunset. Agradecer os patrocinadores, as pessoas que acreditam no programa, agradecer vocês entrevistados e dizer que semana que vem, segunda-feira, às 8, né? Às 20 horas, estaremos de volta. Um grande abraço e uma ótima semana para todos vocês.